isso. Quando a pessoa tem uma pressão de 14, que é 140, por 90 ou 9, ou acima disso. Quando é que eu considero uma pressão grave, né? Quando essa pressão está em estágio 3. Se eu pego um paciente com a pressão de 180 por 110, é uma pressão alta, é uma pressão alterada. E também existe pacientes que têm só uma alteração de pressão. Por exemplo, a sístole, que é a mais alta, ela está 200, mas a diástole, que é a mais baixa, está normal, está 80. Então, essa alteração aí acontece. Do mesmo jeito que acontece, a sístole está 140 e a diástole está 120. É um número também muito alto. Quando dá essa alteração, às vezes até a pessoa me pergunta, professora, dizem que quando a pressão que deve ser baixa, que é a diástole, né? Que o normal dela é 80, 85. Ela está muito alta, 120, 150, que já vi acontecer, é mais grave do que quando ele tem uma sístole maior, né? E é verdade. Quando o paciente tem aquela pressão que é mais baixa, por exemplo, o paciente sempre está com a pressão 14 por 8, 14 por 8. Só que ele chega na unidade com a pressão 14 por 120. É mais grave porque a diástole está mais alta? É sim. Por quê? Porque tem risco de infarto, maior risco de infarto, maior risco de AVC. Por quê? Porque na hora que era para relaxar, ele está tendo uma pressão muito grande em vez de relaxamento. Então vai ter problema cardíaco, porque vai forçar demais o coração. E aí existe a primeira, que a gente chama, né, de hipertensão primária e hipertensão secundária. A maioria dos pacientes ele tem uma pressão primária, né, que corresponde a 90% da população. Qual é essa pressão primária? Aquela pressão que não há uma causa específica, né, que ele vai aparecendo com os anos, com o envelhecimento, devido a uma má alimentação que você teve há muito tempo, devido ao consumo excessivo de sal e várias coisas que vão acarretar, né, quando você está com a maior idade, a hipertensão. E também existe a secundária. A secundária é quando a hipertensão ela remete a uma fase ou a alguma causa. Por exemplo, paciente que tem problemas renais. Um paciente que tem problema renal, ele acaba tendo problema de pressão também. Mas o que tem a ver, professora, o rim com a pressão? Lembrem que o rim, ele faz a filtração do nosso sangue. E se ele filtra o nosso sangue e a gente tem um problema renal, um problema de filtração no sangue, também há um problema na pressão, tá bom? Por isso que a maioria dos pacientes que têm problemas renais, eles têm alteração de pressão arterial também, né? Tem um problema de hipertensão. O tratamento é atividade física, né? Se eu sou pré-hipertenso, eu ainda não tenho hipertensão, eu posso controlar sim e ter até uma cura se eu tiver uma atividade física, uma dieta pobre em sal. Mas se eu já sou considerado hipertenso, eu já tenho uma doença crônica, que eu falei para vocês ontem. Então, se eu tenho uma doença crônica, eu vou ter uma dependência medicamentosa. Então, eu vou ter que tomar medicações, né? Aí tem vários tipos de medicações. Tem os diuréticos, que aí qual é o diurético? Que a gente toma muito para hipertensão. Tem a furosemida, tem a hidroclorotiazida, são os diuréticos. Tem os beta-bloqueadores. Quais são os beta-bloqueadores, professor? Aí tem o losartana, que é um beta-bloqueador, né? E aí tem os inibidores de ECA, que aí entra aí o captopril. Então, essas classificações de medicamento, todos são para hipertensão, mas cada um age em algum lugar. O diurético, né, ele vai eliminar líquido, e assim o líquido eliminado, ele vai diminuir
a pressão arterial. Cada um age em algum lugar do nosso corpo. E qual é a função do técnico de enfermagem? É a verificação da pressão, né? Sempre que necessário. E também sinais cardíacos. Por isso que é importante a gente saber uma pulsação, saber como é a pulsação, detectar a pulsação. Detectar o paciente quando ele está com taquicardia, né? Que é um dos sinais da pressão arterial alta. A cianose, que eu disse para vocês, que é a falta de oxigenação nas extremidades. Né? A dispneia também, ela pode ser ocasionada devido à hipertensão. As mãos frias também é uma das características de pacientes que são hipertensos, tá bom? Além disso, a gente tem que avaliar também, tem que orientar o paciente sobre uma dieta. A Mirelle levantou a mão? Foi sem querer, professora. Ah, tá bom. A gente tem que orientar também o paciente sobre, né, a dieta pobre em gordura, pobre em sódio, que é o sal. Então, a gordura e o sal são os vilões da hipertensão, tá bom? Também dizer quais os efeitos colaterais das medicações, que tem medicação que causa muito efeito colateral, tosse, desmaio. O captopril, ele causa muita tosse. Então, é um dos efeitos colaterais do captopril, né? Existem medicamentos que causam também tontura, falta de apetite, perca de peso, né? Isso aí tudo a gente tem que orientar. Um deles é o captopril. O losartano, ele causa também vertigem, que é tontura. Aí a gente tem que estar explicando que essas medicações, elas podem causar esses efeitos colaterais. E não só orientar o paciente, mas orientar a família. Também, além da hipertensão, que é uma doença que eu disse para vocês, causada por problemas cardíacos, também tem arteriosclerose. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a arteriosclerose é nada mais, nada menos que gordura acumulada, né, na região, né, que causa obstrução. Então, olha essa imagenzinha que descreve bem o que é arteriosclerose. A arteriosclerose, ela é bem comum, né, nas cardiopatias, e é o acúmulo de gordura nas paredes vasculares, nas paredes dos vasos. Aqui o tanto de gordura que tem na parede vascular desse paciente. E aí pode até romper essa gordura. Olha o tanto. Então, a arteriosclerose é o acúmulo dessa gordura na parede dos vasos. Né? Então, ela começa com a pequena quantidade, ela vai obstruindo, até ter um rompimento e ter um trombo. Né? E isso que é que acontece. E aí ela fica se depositando naquela região, causando uma lesão, pode ter um rompimento, e aí é esse rompimento que eu mostro na imagem para vocês, e aí pode causar vários fatores. Lembrando que a arteriosclerose, ela acontece, ela é uma cardiopatia. Então, ela está ligada à parede vascular, à gordura da parede vascular, tá bom? Então, ela pode acontecer na qualquer extremidade do corpo, né? Então, ela pode aparecer nas paredes vasculares, do coração, das artérias. E qual a diferença do aneurisma? O aneurisma eu vou falar na próxima aula, que eu vou falar aqui para vocês, que é só sobre sistema neurológico. Então, a aneurisma é ligada ao sistema neurológico, tá bom? A arteriosclerose é a gordura que se forma nas paredes vasculares. Quem é que tem o maior risco de ter arteriosclerose, professor? Aí as pessoas que fumam, as pessoas que têm hipertensão arterial, que tem uma dieta rica em gordura, né? Que é a pessoa que come muita gordura. Então a Tatiana até me falou de um caso aí, de um paciente que precisou de cateterismo. Pode ter sido devido a uma arteriosclerose, um acúmulo de gordura
dentro dos seus vasos. Então, pode ser que ele tenha, né, uma arteriosclerose. E aí o cateterismo ele vai servir para identificar aonde é que tenha esse acúmulo de gordura, mas também pode ser um trombo, né? Então a gente tem que identificar e a gente identifica através desse exame. Então é preciso. Oi. Ele já tinha feito uma cirurgia cardíaca. Uhum. E pelo que ele me falou, ele não estava fazendo o acompanhamento. Uhum. Conversei com ele que seria crucial para ele estar verificando a cirurgia sempre, né? Porque é questão de acompanhamento. É como o meu médico me falou, é um casamento para o resto da vida. Depois que você faz uma cirurgia, você tem que casar com seu médico para o resto da vida. Aí eu disse para ele, eu até acompanho. O meu acompanhamento, por exemplo, é a cada 3 meses. Uhum. Eu sempre tenho no meu médico para verificar até a questão da cirurgia, mas ele disse que não estava fazendo esse acompanhamento. Aí só fez agora porque sentiu. E aí pode ser uma arteriosclerose, pode ser vários fatores que podem estar levando, né, essa obstrução e esses problemas. Então, ele precisa fazer o cateterismo para identificar o que é que está causando. Então, ele precisa fazer o cateterismo, que é para identificar. Então, o que é que a arteriosclerose significa? O acúmulo de gordura, né, da parede vascular. Então, tem que ter uma dieta pobre em gordura, evitar frituras, evitar gordura, né, todos esses tipos de alimentação. E a nossa assistência de enfermagem vai ser o quê? Orientar esse paciente sobre a diminuição do consumo do colesterol, né? Então, o paciente que tem um colesterol alto e come muita gordura e tem um triglicerídeo também muito alto, ele tende uma maior chance de ter uma arteriosclerose. E aí é bem complicado. Estimular também a atividade física é bastante importante quando a gente fala em arteriosclerose. Por quê? Porque se você tiver uma atividade física, você vai ter uma queimação de gordura. E aí, tendo essa queimação de gordura, vai se evitar, né, ter um problema de obstrução por causa de gordura. A angina, né? Quando a gente fala na angina, às vezes as pessoas falam muito errado. Elas dizem assim: ah, eu tô com uma angina. Não, é diferente. Uma angina é uma coisa, dor no peito é outra. Então, angina, ela é uma síndrome, né? Então, ela é uma síndrome de dor intensa na região do tórax. E como é que eu vou identificar se eu estou tendo uma angina? A pessoa vai ter uma diminuição de sangue, né? De fluxo de sangue. Consequentemente, se ela tem uma diminuição do fluxo do sangue, ela vai ter uma oxigenação menor nos músculos cardíacos, porque o coração ele tem um músculo e o músculo dele é conhecido como miocárdio. Então, aquele músculo que reveste o coração, o nome dele é miocárdio. Então, quando o sangue ele tem uma falta de sangue dentro desse músculo, ele vai causar uma menor oxigenação desse músculo. Então, o que acontece? A angina. Então, a angina é decorrente da falta de sangue dentro do músculo do coração. E o coração é um órgão, né? E ele é revestido pelo músculo. Então, quando tem uma falta de sangue dentro do coração, a gente chama de angina. Qual é a causa da angina? Existem várias causas, então entendam isso. A angina, ela é como se fosse um sinal de alguma das doenças, por isso que a gente chama ela de síndrome. Uma pessoa que tem arteriosclerose, que eu falei para vocês, que é a obstrução, né, por gordura, ela pode ter uma angina. Por quê? Porque é um dos sinais. O hipertireoidismo também, a diabetes também, a hipertensão arterial, a hipotensão, a hereditariedade também é um fator de risco. Então, pessoas que são diabéticas, que têm hipertireoidismo, que têm hipertensão arterial, que têm hipotensão, elas podem sentir
também angina. O frio intenso, pessoas que se submetem a um local muito frio, a uma atividade física também muito exagerada, a algumas emoções fortes, alimentos pesados, né, ou locais estressantes, eles também podem desencadear crises de angina. Não quer dizer que o paciente vai ter sempre angina, mas ele pode ter uma crise de angina devido a algum desses sintomas e a algum desses sinais. Então, olha como a angina é importante, né? Ela pode ser um dos sinais de alguma doença cardíaca, mas também pode ser um dos sinais de algum estresse, de algum problema de emoção, né? Ela pode sim ser detectada. Como é que ela se manifesta, professora? Como é que eu vou saber que aquele paciente está tendo angina? Ele se manifesta com a dor intensa. Gente, é uma dor insuportável na região do tórax, tá certo? Principalmente na parte superior externa, né? Na profundidade do tórax. O paciente pode colocar a mão fechada no local da dor. Eles dizem e relatam uma dor que parece como se estivesse apertando a região do coração. Então, eles sentem essa dor normalmente. Ao paciente que tem um infarto, ele pode ter uma angina? Sim. Então, a angina é um dos sinais de alguns problemas cardíacos. É um sinal que se dá para o nosso corpo para entender que ele está passando por algum processo. Então, a angina ela serve para isso, para nos orientar, né? Então, essa dor é irritante, né? Ele sente também uma dor não só na região do tórax, mas ele pode dar indícios de dor irritante no pescoço, nos ombros, nas extremidades superiores, que são nos braços, principalmente e frequentemente no lado esquerdo. Então, quando a gente diz que o paciente chega dizendo que está com aperto, que às vezes até falta o ar, e ele diz que está com uma dormência e uma irritação no braço, que ela irradia para o braço, aí a gente diz que o paciente está tendo angina. Então, a angina ela também tem suas características. Como é que eu vou descobrir que o paciente está tendo angina, professora? Através da anamnese, que a gente chama de exame físico, o teste do esforço, quando ele vai, né, vai para a esteira, vai para a bicicleta, e aí o médico avalia. Também o ECG, que é o eletrocardiograma, e a angiografia, que é o mesmo de cateterismo, que é o exame que faz, né? Aí, se der uma obstrução ou algo do tipo, aí a gente encaminha para o tratamento, né? Que é o tratamento é oxigenação, uso de algumas medicações, orientação sobre a diminuição do cigarro, do colesterol, né? Nos níveis de colesterol. E se mesmo diante de tudo isso ainda não resolver, aí pode sim ser indicado uma cirurgia, que é a angioplastia, que é a desobstrução, se for por gordura, né, acumulada. E a assistência de enfermagem é caracterizar e avaliar essa dor para saber se é um angina ou não, verificar os sinais vitais de 6 em 6 horas, monitorar o tratamento e identificar o cliente e sua atividade, né? Sempre observar se ele vai ter uma dor novamente ou não. Aí a gente falou de arteriosclerose, de hipertensão, de angina, e a gente não podia deixar de falar do infarto agudo do miocárdio, né? Então, o infarto agudo do miocárdio, quando a gente chama que a pessoa está tendo um infarto, quando é, professor? É quando há uma morte do tecido. Quando eu falar para vocês que o paciente teve o tecido do coração, que é o muscular, né? O coração ele é revestido pelo quê? Pelo miocárdio, que é o músculo do coração. Quando esse músculo do coração é destruído, né? A gente chama de infarto.
que ele morre. Olha aqui a imagem. Observem. Aqui o coração teve, né? O que aconteceu? Dentro da artéria entrou gordura e aí obstruiu o fluxo de sangue. Quando obstruiu o fluxo de sangue, o que aconteceu? Teve um trombo, né? Um trombo causado por gordura. Pode ser causado por sangue, pode ser causado por várias coisas. E aí, quando houve essa obstrução lá dentro do coração, o tecido do coração ele foi lesionado. E aí, quando ele foi lesionado por quê, professor? Porque não tinha fluxo. Ele passou um tempo sem ter o quê? Sem ter fluxo, sem ter sangue correndo ali. E aí, o que aconteceu? Aquela partezinha do coração, ela morreu. Isso é infarto agudo do miocárdio. Professora, quer dizer que tem gente que tem infarto e não morre? Sim, mas aquela partezinha do coração, ela vai estar morta. Por isso que existe gente que tem vários infartos e não morre, mas morre uma parte do seu coração, um pedacinho dele. Fica assim, ó, sem fluxo. É isso que acontece. Por isso que tem gente, né, que teve um infarto e aí nem sabe, depois que descobre. Mas aí depois que descobre, aquela partezinha que o coração, né, morreu, o tecido que foi destruído, aquele tecido ele deixa marcas. Por isso que a gente tem como descobrir se a pessoa já teve infarto. Porque aquela partezinha do tecido, do músculo, que é miocárdio, ele foi morto, ele morreu. E quando a gente chama quando a gente fala infarto fulminante, é quando o paciente ele passa muito tempo sem fluxo, e aí essa parte aqui de morte, ela não vai ser só nessa região, ela vai ser em todo o coração. E aí, quando é em todo o coração, a gente diz que a pessoa teve um infarto fulminante, né? Que morreu todo o tecido do coração, todo o miocárdio. Então, quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio, refere-se à destruição de uma área específica ou de toda a área do miocárdio, que é o tecido muscular do coração. Vocês entenderam? Principais causas. A principal causa é a obstrução da artéria coronariana, que é a artéria principal que leva, né, o sangue para o coração. Então, quando ela é obstruída, ela pode ser obstruída por várias coisas. Pode ser obstruída por um acúmulo de sangue, e aí a gente diz que é um trombo. Ela pode ser obstruída por uma arteriosclerose, que é um acúmulo de gordura. Então, ela pode ser obstruída por várias coisas. Então, a pessoa que tem arteriosclerose, que tem uma gordura naquela artéria, ela pode sim evoluir para o infarto. Então, a pessoa que tem acúmulo de gordura, ela pode, né, evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Então, isso tudo pode levá-la a ter. Quando eu falo aneurisma, já é diferente, né? O aneurisma ele se vai dar não na região do coração, ele vai estar na região cerebral, que aí eu vou explicar para vocês na outra aula. Geralmente, quando a gente fala em infarto, são utilizadas expressões como oclusão do coração coronariana ou ataque cardíaco. Então, quando vocês ouvirem falar ataque cardíaco ou infarto, é a mesma coisa, tá bom? É o mesmo nome. É isso que acontece. Eu adoro essas imagens, porque explica bem o que é um infarto. Essa pessoa aqui, ó, vocês viram que o coração está batendo normalmente. Aí começa a região ficar preta ou escura. Por quê? Porque houve um infarto. E aí ela começa a ter angina, que é a dor no local, né? Devido à falta de fluxo.
do sangue. Além disso, o infarto, ele tem suas características. Como é que eu vou saber que a pessoa está infartando, professor? Ela vai ter uma dor no tórax, né? Ela vai se queixar de dor no tórax. Ela vai ficar com a pele fria. Ela vai ficar com confusão mental. Ela vai ficar com taquicardia, o coração vai bater mais acelerado. Ela vai ficar sudoreica, sudorese, ela vai ter, né? Ela vai ter uma agitação, ela vai perder a consciência, ela não vai conseguir ter esforço físico, fazer esforço físico. O diagnóstico é feito através de eletrocardiograma, exames de eletro, e também através de enzimas, que a gente faz um exame de enzimas para saber se teve infarto. O tratamento é o uso de analgésico, é o uso de anticoagulante, é o uso de vasodilatador, então são vários medicamentos que são utilizados. E recomenda-se que esse paciente ele tem que ficar na unidade, né, no hospital, pelo menos por 72 horas para ser analisado, porque o paciente ele pode evoluir com um quadro mais grave, tá bom? E o que é que a gente faz? Os técnicos e os enfermeiros fornecem oxigênio, administra analgésicos e sedativos prescritos pelo médico, prevenir também as complicações, fazer a verificação dos sinais vitais, orientar sobre a alimentação. A eliminação urinária deve ser anotada, a administração de trombo também tem que ser anotada. Auxiliar também aos exames complementares. Os técnicos, eles também podem fazer eletrocardiograma. A maioria dos locais que faz é técnico, tá bom? E a arritmia. O que é a arritmia, professora? As pessoas perguntam muito. A arritmia são os distúrbios de frequência de ritmo do coração. O coração ele tem um ritmo. Lembra que no pulso a gente consegue ver o ritmo do coração? E a arritmia é a alteração desse ritmo do coração. Então a gente consegue avaliar esse ritmo do coração através de quê? Através dos exames. E vários medicamentos ou distúrbios ou tóxicos, eles podem mudar e podem causar arritmias. Isso a gente tem que entender. Às vezes o paciente não tem problema de arritmia, ele adquiriu por causa de uma medicação, ou por causa de algum distúrbio, ou por causa de um problema nos rins. Pode sim ter consequências de ter uma arritmia cardíaca. Qual é o valor normal do batimento por minuto? Né, da pulsação, professora, qual é o normal? 60 a 100, não se esqueça. O batimento tem que dar 60 a 100. Se tiver um batimento mais alto do que isso, a gente chama taquicardia, tá bom? Se tiver acima de 100, tipo 110, 120, 130, 140. Já se for abaixo de 60, aí a gente chama de bradicardia. E eu já peguei também, que a gente chama de fibrilação, é quando o paciente tem acima de 300 batimentos por minuto. Já peguei paciente com mais de 300 batimentos por minuto, e isso acontece. Então, a arritmia é a alteração do ritmo cardíaco, do ritmo do coração. Qual é a manifestação? Como é que a gente vai saber que o paciente está com arritmia? Dor no peito, palpitação, falta de ar. A pessoa tem desmaios, tem alteração de pulso, né? Então, ela vai ter a falta de ar, vai ter a pulsação alterada, vai ter a dor no peito, pode sim ter hipotensão, tá bom? Aí também depende se ela vai estar com taquicardia ou com bradicardia. Por isso que é importante a gente saber a pulsação. E aí pode ter hipertensão e pode ter hipotensão. A insuficiência cardíaca, a pessoa pode ter até choque cardiogênico, que a gente chama, né? Que é também pode ser causada por causa do coração. O tratamento, né? Aí tem que ser tomado vários tipos de medicamentos, que é os medicamentos que tem anti-arritmia,
né? E existem vários. E os cuidados de enfermagem que vocês vão prestar é monitorar os sinais desse paciente, oferecer oxigênio também a esse paciente se ele tiver com a hipóxia, que é falta de ar, observar os cuidados de administração com os medicamentos, porque a gente tem que sempre estar observando o uso desses medicamentos e evitar estresse, o uso de fumo e também a ingestão de cafeína. A ingestão de cafeína, ela altera também o ritmo cardíaco, tá certo? Então, aí, eu falei da arritmia. Agora, é da insuficiência cardíaca. Olha o coração normal. Olha o coração que tem insuficiência cardíaca. Ele vai bater bem mais lentamente. Então, a insuficiência cardíaca, já diz, né? Insuficiente é quando a condição de sangue bombeada dentro do coração, ela está insuficiente. E aí a gente chama de insuficiência cardíaca. Ela já é mais presente em idosos, em pessoas mais velhas, né? E também elas podem ser alteradas por outras doenças, né? A insuficiência cardíaca, ela pode ser adquirida pela hipertensão, pela arteriosclerose, pelo infarto, pela miocardite, pela insuficiência cardíaca e várias outras, pela anemia também pode causar insuficiência cardíaca. Ela é manifestada de várias formas, né? Então, ela vai ter uma alteração no ventrículo, né? Uma dificuldade desse ventrículo de trazer o sangue até o coração. Viu como esse assunto é bastante delicado? Por isso que eu disse para vocês que ia demorar mais um pouco, porque esse assunto é bastante delicado, tem que ser explicado bem detalhadamente. Então, a terapia, o tratamento, vai ser a diminuição, tá certo? De líquidos do organismo. Então, a pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela não pode ter uma ingestão muito grande de líquidos. Olha como é a dificuldade. Eu já vi pessoas com insuficiências cardíacas morrer consciente. Por quê? Porque a gente não pode sobrecarregar aquele paciente de líquido. Porque se eu boto muito líquido para ela, o coração ele não vai conseguir suprir. Por quê? Porque ele está batendo muito mais lentamente, ele não está conseguindo fazer toda a sua demanda. Então, qual é a assistência de enfermagem? É monitorar esse paciente. Esse paciente ele vai sentir muita dificuldade de respirar. Então, a gente tem que manter o paciente quase sentado, que a gente chama de posição de Fowler, tá bom? E para facilitar a respiração dele. Monitorar esse paciente e o tratamento também com diuréticos, porque ele vai ter que tomar diuréticos para eliminar o líquido. Promover restrição de líquido, então ele não pode estar bebendo demais, né? E não pode colocar soro demais para esse paciente. E proporcionar ao paciente um apoio emocional. Além disso, a gente tem as infecções do coração. Então, o coração também ele pode ser infectado por 3 tipos de doença: endocardite, miocardite e pericardite. Eu trouxe só um resuminho para vocês, que é pericardite, é a inflamação da membrana que reveste o coração. Lembra que eu disse na aula de ontem que o pulmão ele é revestido, né, por uma pele que a gente chama de pleura, e o coração também é revestido por uma pele que a gente chama de pericárdio. Então, a pericardite é a inflamação da pele que reveste o coração, que aí pode ser causada por febre reumática, infecção por vírus, por bactérias, traumatismos torácicos, infecções respiratórias e renais. Quando a gente fala de miocardite, lembra de miocárdio. Miocárdio é o quê? É o músculo do coração. Então, a miocardite é a inflamação do músculo do coração. Então, quais as complicações? O que é que pode causar miocardite? É febre reumática, infecções também, tanto virais como fúngicas, né? Que é por fungo. E a endocardite, que é o quê? Lembre que o coração tem válvula.
E quando essas válvulas começam a ser defeituosas, ter defeito, aí acontece a endocardite. A endocardite é a infecção causada nas válvulas do coração. E aí essas válvulas, elas começam a morrer. E aí a gente chama de endocardite. Ela pode ser causada por bactérias e bactérias dentárias também, viu? Extração de dente, ela pode causar essa infecção. Infecções também